Bom, muito bem, eu vou ler aqui esse artigo e comentar e dar alguns dados a mais que não cabia não cabia no artigo. Então, vamos lá. Condenar a cosmologia medieval porque alguns pontos ela não coincide com os fatos observáveis do mundo físico é tão estúpido quanto condenar um desenho por não haver correspondência bionívoca entre os traços a lápis e as moléculas que compõem o objeto retratado. Então, você veja que, por exemplo, toda a discussão popular a respeito de astrologia é colocada nesses termos. Existe uma correspondência bionívoca, quer dizer, cada posição astrológica corresponde a um fato determinado do mundo terrestre, ou não. Os astrólogos dizem que sim, e os anti-astrólogos dizem que não. Só que o problema não é esse. As órbitas planetárias não são uma coleção de bolinhas que ficam girando a ele. Não, existe uma relação interna entre elas. Elas constituem um sistema, uma estrutura. Portanto, toda comparação só pode ser feita entre uma estrutura e outra estrutura celeste, de um desenho de uma estrutura celeste e o desenho de uma situação terrestre. E o fato é que não existe nas ciências humanas um instrumento para fazer isso. Então, a discussão cai para o terreno vamos dizer, da correspondência bionívoca. Né? Uns tentando provar que ela existe, outros tentando provar que não existe. Se você provar que existe, não quer dizer nada, e se você provar que não existe, também não quer dizer nada, porque evidentemente não se trata disso. Não é isso? Então, daí prossigo aqui. Estruturas representativas abrangentes só podem ser compreendidas e julgadas como totalidades. O fisicalismo ingênuo, apegando-se aos detalhes mais visíveis, deixa sempre escapar o essencial. Quer dizer, isso está assim, vamos dizer, desde 1600, mais ou menos, né? Onde os caras descobriram um negócio chamado fato do mundo físico. E, o fato do mundo físico nunca é um fato do mundo físico. Ele é um recorte abstrativo operado por um cientista, que separa, vamos dizer, um aspecto de fato dos outros aspectos do fato. Mas, por exemplo, quando Galileu fala de uma superfície sem atrito, eu digo, bom, não existe superfície sem atrito. Uma bola rolar numa superfície sem atrito, isso nunca aconteceu, nem vai acontecer. Mas, para fins do experimento, ele faz abstração do atrito. Então, quer dizer, ele não está falando de uma bola de verdade rolando numa superfície de verdade. Ele está falando de um modelo matemático que jamais se realizou no mundo. Basta você levar isso em conta para você ver que todo o debate que surgiu naquela época, né, entre a nova ciência que apareceu e a ciência medieval, está completamente fora do lugar. É uma coisa de conversa de maluco. Um está falando uma coisa, outro está falando de outra completamente diferente. E para você fazer mediação entre as duas dá um trabalho miserável. Então, a física de Aristóteles foi rejeitada no início da modernidade porque dizia que as órbitas dos planetas eram circulares e não elípticas, como provou Kepler, e porque sua explicação da queda dos corpos não coincidia com a de Galileu. Só no século XX, o mundo acadêmico entendeu que, retiradas essas miudezas, o valor da obra persistia intacto, justamente porque não era uma física no sentido moderno do termo, e sim uma metodologia geral das ciências. É uma coisa que qualquer leitor inteligente da física percebe. O Aristóteles não está fazendo uma ciência física, ele está discutindo as condições para o conhecimento do mundo físico. E as observações que ele faz são certíssimas, embora pareçam contrastar com alguns hábitos modernos. Como, por exemplo, ele diz que ele é contra o método matemático porque não há medidas exatas em parte alguma da natureza. Muito bem, levou 4 séculos para os caras entenderem isso quando a física quântica veio e demonstrou exatamente isto. Né? Só que, na época, assim, estava a onda de matemática. Né? Newton coloca a regra de que qualquer pretensão de teoria científica que não passe no teste matemático não deve ser levada a sério. Tá certo? E todo mundo acredita nisso, e existe uma idolatria das matemáticas durante três séculos. Né? Até você chegar, vamos dizer, ao tempo da física relativista e da física quântica, que mostra que as coisas são, vamos dizer, você chega no máximo a uma aproximação estatística, que era exatamente o que Aristóteles estava dizendo. Acontece que no tempo de Aristóteles você não tinha instrumentos matemáticos para lidar com essas sutilezas estatísticas. Esses instrumentos foram criados nesse ínterim. Então, Aristóteles, vendo que não havia quantidades exatas na natureza, ele afasta o método matemático.
porque no tempo dele esse método realmente não estava pronto para lidar com essas coisas imprecisas. Depois criaram esse instrumento e, portanto, a objeção aristotélica deixa de valer. Ela valia para a ciência do tempo dele, não vale mais agora, porque agora nós temos meios de... Quer dizer, esse meio foi o quê? Foi o cálculo inventado pelo próprio Newton e por Leibniz, que permite chegar a aproximações que antes eram absolutamente inconcebíveis. É isso? Então, bom, agora nós temos o cálculo, então nós podemos usar o método matemático de novo. Mas tudo o que Aristóteles nesse item falou sobre a observação e conhecimento da natureza continua válido. Só que, porque não havia correspondência bionívoca, né, entre cada frase de Aristóteles e cada fato científico observado, jogaram fora. Então, isso é claro que isso é uma perda, quer dizer, deixaram de compreender coisas que eram importantes de compreender e que talvez os tivessem colocado na pista certa muito antes, se tivessem continuado prestando atenção. 4 séculos de orgulhosas cretinices científicas haviam tornado incompreensível um texto com o qual ainda se pode aprender muita coisa. E aqui eu cito esse congresso feito por ocasião de, acho que 2.500 anos de Aristóteles, pela Unesco. Pensez avec Aristote, quer dizer, uma coleção de trabalhos. A maior parte dos contribuintes não são filósofos, são cientistas, no sentido estrito, são biólogos, são matemáticos, etc. E a conclusão geral é essa: olha, nós perdemos muita coisa a hora que jogamos esse livro fora. Toda a simbólica natural do qual o cristianismo só pode prescindir em prejuízo próprio desapareceu de circulação porque, visto com olhos do fisicalismo ingênuo, o debate entre geocentrismo e heliocentrismo parecia colocar fora de moda o desenho medieval das 7 esferas planetárias, uma concepção cosmoantropológica enormemente complexa e sutil. Bom, muito bem, o simples fato de que o céu visível ao olho nu continue aparecendo como aparecia para Ptolomeu, deveria fazer as pessoas pensarem um pouco. Quer dizer, é claro que você, vendo as coisas desde outro ponto de vista, aliás, imaginário, e fazendo os cálculos, você obtém uma outra representação do mapa celeste. Muito bem, mas nós continuamos vendo daquele jeito. E aquele jeito era usado, vamos dizer, como um retrato da condição humana como um todo. Então, o fato de o desenho material ser outro não pode interferir numa coisa dessa. Não é isso? Então, isso deveria ser evidente. Mas acontece que justamente a partir dessa época, da época de Newton, começa a se criar um treco que se chama opinião pública. A opinião pública que é a opinião dos falantes, das pessoas que falam mais. Então, a partir daí, as questões não são decididas mais na esfera do argumento razoável, tá certo? Mas na esfera do consenso. Se a maioria aprovou, aquilo fica uma verdade inconteste. Até hoje, assim, você não pode discutir certas coisas, você não pode discutir, né? Quando você diz uma coisa óbvia, por exemplo, a respeito do evolucionismo, olha, não existe não existe uma única prova laboratorial que confirma o evolucionismo. Nada, é zero. Não tem nada. Né? Também, mas aí, não existe uma única prova matemática de que a evolução, como eles escrevem, seja possível. É o exemplo dado pelo David Berlinski, né? Você começa a criar vacas na água e algum dia elas vão virar baleias, dentro de apenas alguns trilhões de anos, né? Quer dizer, quantas transformações não seria necessário fazer na vaca e quantas transformações falhadas não haveria no meio, de maneira que no registro fóssil você teria que ter trilhões de cadáveres de vacas baleias falhadas. Não é assim uma que parece com uma, né? Ah, está aqui o elo perdido. Fala, peraí, um elo perdido não resolve. Um processo de 3 trilhões de anos, né? Como é que você vai tampar o buraco com um elo perdido? Isso é impossível. Então, quer dizer, essa questão, no meu entender, ela vai ficar em aberto para sempre. Porém, o simples fato de você dizer isso, que é uma obviedade, que ninguém é capaz de contestar, já enfurece toda uma categoria profissional que precisa do evolucionismo para viver. Então, não há mais condição de uma discussão séria. Mesmo a própria ideia de consenso, né? Bom, quantas pessoas você precisa para formar um consenso? Quantas estão de um lado, quantas estão do outro? Essa conta nunca foi feita. Tá certo? Então,
o consenso são as pessoas que falam mais, que têm mais presença na mídia, ou que controlam publicações científicas, etc, etc. Agora, veja o que aconteceu. Se, vamos dizer, do universo da cultura cristã desaparece o simbolismo da natureza, quer dizer, a natureza ela não é mais um meio translúcido no qual nós possamos ler, né, intenções divinas. Quer dizer, Deus não fala conosco através dos fatos do mundo físico. Ele só fala na Bíblia. Bom, se ele só fala na Bíblia, filho, então você tem que aceitar a reforma protestante. Acabou tudo, só a Bíblia fala, só a Escritura e acabou. Então, muito bem, a reforma protestante foi anterior a esse processo. Mas, se a Igreja Católica não tem mais como ler os indícios nos fatos da natureza, bom, então só resta ler a Bíblia e acabou. Teria que concordar com a reforma protestante. Em segundo lugar, desaparecendo o simbolismo da natureza, desaparece automaticamente o significado dos milagres. Porque como que você vai julgar a importância e a validade de um milagre, a não ser contra, em contraste com uma certa concepção da natureza? Não é isso? Então, por exemplo, até o advento da chamada ciência moderna, ninguém jamais pensou que um milagre fosse algo que desmentisse as leis da natureza. Ninguém pensava isso. Esta concepção só aparece a partir do momento em que a nova concepção de Newton, Galileu, etc., se torna dominante. Quer dizer, se Newton e Galileu são os porta-vozes da verdadeira legalidade divina que constitui a natureza, então, e essa legalidade é feita, vamos dizer, de regularidade, que se repetem, são relações necessárias e constantes entre as coisas, então é evidente, só podemos definir um milagre como algo que sai fora dessa normalidade. O que é uma definição que nada tem de cristã, é uma adaptação posterior feita na linguagem de um adversário, por assim dizer. Então, desaparece o simbolismo da natureza, desaparece os milagres, sobra o quê? Sobra a moral. Então, vamos dizer, a moral cristã de fato não mudou durante esse período, e ela se torna, então, vamos dizer, o conteúdo único da pregação. Você vê que hoje você encontrar um padre que fala de milagres, é ele próprio um milagre. Né? E, curiosamente, isso numa época onde a própria ciência desenvolveu instrumentos muito mais sutis, muito mais aprimorados, muito mais exatos, acurados do que antigamente, para estudar o fenômeno dos milagres, como é o caso que você vê nesses vídeos do Dr. Ricardo Castanhon, que eu acho que são coisa indispensável, tá certo? Então, na conferência O que é um milagre, eu expliquei que você definir um milagre como algo que viola as leis da natureza é um absurdo total, porque isso pressupõe que você conheça todas as leis da natureza, o que você de fato não conhece, a própria ciência admite. O que ela conhece é um fragmento. Então, como é que você vai saber se aquilo que parece violar uma lei X não está obedecendo a uma lei, vamos dizer, mais universal, mais genérica? Você não sabe isso. Tá certo? Então, é claro que o milagre não pode ser explicado nem definido desta maneira, mas, de certo modo, a própria palavra miraculum quer dizer que aquilo que merece ser observado, aquilo que merece ser visto, já está indicando, né, para você que o milagre é algo que não é só algo que acontece no mundo físico, é algo que fala a você, é algo que vem com um discurso subentendido. Quando você vê que, por exemplo, você vê o caso daquela menina que enxerga sem pupilas, né? Muito bem, ela enxergar sem pupilas é sem dúvida um fenômeno biológico extraordinário, mas é o tal negócio. Essa menina ter ouvido falar do Padre Pio, ter acreditado no Padre Pio, fazer uma peregrinação até lá, tá certo? Encontrar o Padre Pio, tudo isso não é um fenômeno biológico. Por que ela fez isso? Hein? Por que ela não foi procurar, por exemplo, sei lá, o Henry Cristo ou o Bispo Macedo, né? Que fazem promessas, né, fantásticas, né? Quer dizer, você teria que dar uma explicação, vamos dizer, histórica daquele acontecimento singular em todos os seus elos.
Né? Isso quer dizer, a menina fez, ela pediu algo, ela não só pediu com a boca, mas ela foi buscar e houve uma resposta. E isso é a coisa fundamental no milagre. Quer dizer, ele não tem como você estudá-lo só pelo aspecto da ciência física. Você precisaria fazer uma conexão. E essa conexão entre os fenômenos do mundo físico e a intencionalidade divina, isso está o quê? Está no simbolismo da natureza, meu Deus do céu. Se não está ali, não está mais em lugar nenhum.